Olá a todos que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos ao Ponto, um espaço que traz reflexões para o mundo dos negócios, né? E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial que tem uma trajetória inspiradora e é o William Polis. Ele é empreendedor serial com mais de 11 anos de experiência, é investidor, visionário, fundador do ecossistema PP Business. E para que vocês conheçam um pouco mais da amplitude da atuação de Polis, ele atua e ocupa o cargo de CPO na Meu Cliente, uma rental tech inovadora que conecta indústrias e varejistas. Além disso, integra também conselheiro na Tegra, uma software house com mais de uma década de mercado. Se isso não bastasse, Polis está à frente de diversas startups, um BPO financeiro, iniciativas de educação empreendedora e projetos no setor de incorporação imobiliária. Sua paixão em formar novas lideranças o levou a criar um programa Destrava, que é voltado para jovens de 15 a 25 anos. E ele também atua como mentor em universidades e hackathon. Bom, fora do mundo dos negócios, o William Polis, mas ele gosta de ser chamado de Polis, ele é um maratonista e triatleta amador, mostrando que é possível sim equilibrar uma rotina executiva intensa com o esporte e a paternidade de 3 filhos. Sua filosofia, que é o propósito e a performance, ele diz que tudo isso caminham juntos, é uma grande fonte de inspiração. Então, eu chamo bem-vindo aqui, Polis. Oi, Clécia, é um prazer estar com você Seja aí. muito bem-vindo. Obrigado aí do convite. Prazer todo Muito meu. feliz. Prazer todo meu e todo nosso, né? E obrigada por aceitar e estar aqui para compartilhar a sua visão e experiência conosco, Polis. E para lá de ser uma honra, né? E para começar com você, como que você se sente, Polis? Nosso convite em compartilhar essa visão e esse tema que é o Ao Ponto, o que as novas gerações esperam de um líder. Olha, a gente trabalha dentro das frentes que você mencionou. Aliás, obrigado aí novamente aí pelo convite. A parte de empreendedorismo, a parte de criar novos negócios é o que me move, porque eu entendo que é ali que a gente realmente consegue ter bastante ferramenta para fazer mudança no entorno que a gente atua. E uma das empresas que atualmente eu estou presente aí como CPO, que é basicamente responsável pelo produto de tecnologia. Uhum. Então, hoje a gente conecta indústrias e varejistas, a gente conecta eles através de uma plataforma. Essa plataforma ela é construída de uma maneira que seja muito intuitiva, simples de ser utilizada e resolva bem um problema, que no nosso caso lá é o trade marketing. Porém, a gente, cada vez mais, sempre, em todas as áreas que você fala, de engenharia civil até tecnologia, sempre o problema ou o desafio de todo empreendedor é mão de obra, né? Que a gente usa um termo de pessoas, pessoas que realmente vai lá executar as atividades. Então, por que hoje é desafiador? Porque que existe hoje uma necessidade de conhecimento mínimo que muitas vezes a estrutura educacional não permite que eles alcancem. E aqueles que têm o conhecimento, ou seja, o mínimo de competência para alcançar, tem uma questão cultural que é diferente de nós, vou colocar nós aqui, 40 mais, 35 mais, que tem uma forma de pensar que é bem divergente dessa geração nova. Então, acho que o grande ponto é que as novas gerações esperam dos líderes é principalmente a orientação de um propósito maior que una essas visões diferentes. Então, principalmente quando a gente coloca na prática formas de dar espaço para essas novas gerações a se sentirem parte da construção, a terem
uma sensação de autonomia, e principalmente eles entenderem que não é só a parte bonita da história, às vezes, muitas vezes tem que dar uma suada ali, mas o resultado é o que guia se está indo no ritmo adequado. Sim, então o que você me traz, e eu estou entendendo aqui também, é que o que o te impulsiona, né, nesse olhar aí de líder, é esse desafio, né? Tem algo aí desafiador, mas antes, até então, da gente mergulhar aí nesse ponto que é crucial, né, para o futuro dos negócios, eu quero trazer um pouquinho, assim, o que sim as novas gerações estão esperando, mas para entender melhor, Polis, é, falar um pouquinho, né? Acho que fazer uma retrospectiva aí sobre o que são as novas gerações e falar um pouquinho, trazer as gerações lá de desde 1946, né? Acho que vale contextualizar aqui um pouco, até para chegar na atual, né? Então, vamos falar sobre os babies boomers, né? Nascidos entre 1946 a 1964. Então, é toda essa geração, eles valorizavam a lealdade à empresa e a hierarquia. Já a geração Z, de 1965 a 1980, eles buscavam autonomia e líderes competentes, né? Já a Millennials, ou a geração Y, de 1981 a 1996, priorizavam propósito e mentoria na liderança. Agora, né, nós chegamos na geração Z, que é de 1997 até aí 2010. E a Alfa, que é a partir de 2010. Ou seja, são os nativos digitais com forte consciência social. Para eles, a liderança ideal envolve autenticidade, propósito, inclusão, empatia, flexibilidade e um foco em aprendizado contínuo e inovação. Aí eu te pergunto, com este panorama todo das gerações, é, você, Polis, você gostaria de voltar à pergunta inicial? Vamos voltar, nesse caso, à sua experiência com os jovens hoje, né? Os jovens talentos, quais desses aspectos que você vê que se destacam como mais crucial nas experiências de liderança das novas gerações? Vou dar alguns exemplos práticos até para começar a pontuar, especialmente pela experiência que a gente tem aqui. Então, vamos falar assim, em ordem de cronológica, a primeira empresa que eu montei é a Tegra. Ela é fábrica de software, o perfil ali é tecnologia pura, é o cara que a gente fala que é o nerd. Né? Então, o cara que é programador, ele quer fazer sistemas de computador e colocar para funcionar. Então, pegando hoje, o público que eu mais trabalho em todas as empresas de forma comum ali, assim, tem mais pessoas da geração Z. Então, um cara que nasceu depois de 2000, mas até alguns alfa já, o meu moçada novinha que está começando 15 anos de idade e tal. Mas a geração Z, o que eu percebo? Então, a primeira empresa é a tecnologia, a Tegra, né? A segunda empresa é a Meu Cliente, que é uma startup de varejo. Basicamente, a gente ajuda os varejistas a ter mais investimentos da indústria com propaganda dentro da loja. E depois tem outros negócios, tem o BPO financeiro, tem essa parte de educação, tal, que é o Destrava e tal. Mas o que eu percebo em comum em todos eles, né? Apesar de existir essa questão da mentoria, do comprometimento, do espaço para o jovem poder ser criativo e tudo mais, ainda existe a necessidade, pelo menos o que eu vejo funcionar, tá? Existe ali um bom líder, ele tem que casar resultado com o desenvolvimento dos colaboradores, né, do time. Então, por que não pode deixar abrir mão muito do resultado? Assim, não pode deixar de abrir mão do resultado. Porque o resultado é como se fosse assim a linha de corte. Ele pode Sim. fazer coisas, né, da autonomia, pensar em ideias, mas respeitando aquela linha de corte. O que é essa linha de corte? Orçamento, assim, objetivos de faturamento, objetivos de margem.
a gente não pode perder isso de vista, porque quando você começa a dar essas. Imagina o campo de futebol ali, você dá o Sim, perímetro que ele pode trabalhar, né? Aquele escopo ali. Mas ó, dentro dessas linhas aqui, cara, seja o mais criativo possível. Mas fora dessas linhas, não dá para jogar. Porque muitas vezes, a confusão que eu percebo aqui é ter alguns líderes que não identificam essa questão, eles acham que eles querem ser amigos, eles querem ser parceiros, eles querem ser, assim, que os jovens gostem dele. Cara, não tem nada de gostar. O líder não tem que ser gostado. Não primeiramente, isso aí vai ser uma consequência se ele fizer o cara crescer. O que eu percebo é o sim. seguinte: estabelece de uma forma clara o resultado. Então, ó, temos que chegar aqui, nesse período, nesse ritmo aqui. Então, exemplos práticos, né? A gente tem startup. Como startup, a gente precisa crescer 2 dígitos mês a mês. Então, eu não tenho opção. Se eu tenho investidor, eu tenho que ter essa taxa de crescimento. Então, o primeiro ponto que eu preciso buscar num jovem ali que está começando agora é gente que gosta desse desafio. É gente que está disposta a pagar o preço desse ritmo de crescimento. O que para nós tem se mostrado muito positivo. Essas gerações gostam desse desafio, gostam dessa dinâmica agitada, né? Mas ao mesmo tempo, eles têm que ter essa ideia do crescimento sem perder de vista o que eles podem fazer. Porque muitas vezes ele faz uma ideia magnífica, só que para fazer vai custar 10 vezes o que ele vai conseguir de vender. Então, dado o orçamento, dado o objetivo e a taxa de crescimento, você já é o primeiro ponto como líder para você combinar previamente. Então, quando ele vai fazer entrevista aqui, ele fala: ó, é o seguinte, ó, aqui a carga de trabalho é essa, a gente tem essa forma de autonomia, a gente tem esses tal, e a gente também, do outro lado, gosta de dar presentes para esses caras. O que é presente? A gente gosta da remuneração variável. Então a gente trabalha com um fixo na linha de corte da média, mas com um variável que vai fazer o cara fazer 1, 2, até 3 salários dentro de um período, se ele conseguir fazer um bom trabalho. Então, o que é a mensagem que a gente entende? Assim, olha, tem autonomia, mas queira ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, não no sentido que ele é objetivo, mas ele é um bom termômetro se aquilo que está fazendo, o cliente final está dando valor. Então, fechando a história aqui, é assim: ser um bom líder para essa nova geração é estabelece de forma clara, de forma prévia, as regras do jogo, fala para ele onde ele tem que chegar, em que ritmo, o que ele não pode fazer não pode quebrar as linhas ali, mas uma vez que ele consegue fazer isso, dá dinheiro. Reconhecimento ele também gosta, tá? Vamos né, fazer uma viagem, mas, cara, dá dinheiro. Esses caras, eu tenho um molecada aqui, tá com a gente aqui, tá com 20, a nossa faixa etária hoje, estamos 51 colaboradores, a nossa faixa etária aqui hoje, em média, é 22 anos. Então, assim, tem funcionado muito essa abordagem. Agora, o que tem Uhum. mais ficado claro para a gente é o seguinte: nós, como líderes, temos que identificar as pessoas que não estão alinhadas com isso aqui no começo. Porque se você não faz isso, depois, ao longo do tempo, vai contaminando as outras pessoas que estão ali dentro. Então, na triagem de entrada, você tem que ver assim, ó, vamos alinhar bem que tipo de perfil que a gente busca, porque se a gente não fizer isso na entrada, depois, no decorrer do caminho, é custoso para todo o time. Perfeito. E com base nisso tudo que você trouxe, as novas gerações, até para clarear um pouco mais, vieram alguns pilares aí da sua fala em relação à pergunta anterior, né? E um desses 3 pilares, eu vi 3, né? Mas você pode me falar mais, que é justamente esse. Você identificaria aí uns 3 pilares para que as novas gerações elas possam entender? Porque quando você fala que isso precisa ser muito bem comunicado desde o primeiro contato ali da contratação. Então, eu posso considerar que é o primeiro pilar da comunicação, o segundo pilar do resultado e o terceiro pilar sobre o trabalho com esse significado, com propósito. Então, a gente, na Tegra, que é uma outra empresa que a gente tem, a gente passou por um processo, né, que fala muito de educação nos negócios, mas que fala muito sobre propósito e tudo mais, né? E lá a Sim. gente fez uma pequena confusão, que a gente chamou de cultura, propósito, meio que desatrelado do resultado. É como se o objetivo, lá tinha assim uma visão assim, que é cliente fidelizado mais colaborador comprometido, né? Isso é um pouco genérico demais do ponto de vista prático, porque é o seguinte, é isso.
Mas como é que você Uhum. mede no dia a dia se você está dentro disso, se você não está desviando muito no caminho, né? Então, a primeira questão que a gente começa a entender em relação a dar uma clareza para quem está entrando do qual que é o propósito da empresa. O propósito da empresa é cliente feliz, tá? E aí, só que a gente Uhum. tem uma fórmula para a felicidade do cliente. No nosso caso aqui, a felicidade do cliente, que a gente chama de health score, né, que é a saúde do cliente, ela envolve, o cara está com o pagamento em dia, ele deu para nós a nota, tem o NPS, né, nós temos o CAC, mas assim, ele está dando nas notas de satisfação acima de 8, que é o que a gente busca. Uhum. A gente Sim. também tem algum compromisso com ele em relação a resultado mensurável. Então, o nosso time tem que trazer dinheiro diretamente para o caixa desse cliente. Então, ele tem um potencial que ele tem para receber e a gente tem que entregar para ele acima, pelo menos dentro desse potencial, né? A gente está entregando dentro do potencial desse cliente. Então, e depois a gente também tem algumas outras métricas com peso menor, que é assim, ele está participando dos treinamentos, ele está respondendo aquilo que a gente passa para ele de perguntas e tudo mais. Então, esse conjunto de coisinhas que mede a felicidade desse cliente dá uma nota. Então, cada uma dessas coisas tem peso, né? Tá pagando em dia, peso 30%, tá com o NPS mais 30%, tá com o potencial mais 30%, as outros 40% ele vai quebrando, 5% em responder. Tá? Essa nota desse cliente tá acima de 80%? Tá, esse cliente está feliz. Se esse cliente está feliz, você que trouxe esse resultado vai receber um prêmio. Esse cliente está com 90%. Ele tá assim, feliz pra caramba. Sim. Então, você dá mais prêmio para esse cara. Ele está com 100%. Então, a gente dá uma escalinha de premiação de acordo com a felicidade do cliente. Porque se a gente consegue calibrar a felicidade do cliente de forma mensurável, a gente não fica com dúvida. Porque o que aconteceu na visão anterior é como se a gente tivesse ficar fazendo amizade com o cliente. Vamos ser amigos do cliente, vamos visitar o cliente, vamos. Cara, eu não tenho como visitar cliente. Eu tenho cliente no Brasil todo, eu tenho mais de 10 mil PDVs, mais de 3 mil. Eu não tenho como visitar cliente. O cliente ele só quer que eu resolva o problema dele, no caso nosso aqui, de trade marketing. Se for lá de software, eu tenho que entregar o software com qualidade, na data certa e resolvendo o problema dele. Então, é mais objetivo, de uma forma que não fica dúvida, não é uma percepção de valor. É uma coisa que você bate uma régua lá e se deu certo ou não. E se deu certo, ele recebe valor por isso. Então, o propósito para a gente hoje é cliente feliz. Cliente feliz para nós é uma fórmula, e essa fórmula sendo atendida, ele recebe variável e ele também fica feliz pra caramba. Perfeito. Então, que você traz, né, o propósito, o cliente feliz, e a nova geração entendendo realmente qual é a necessidade do cliente, porque a nova geração também procura estar conectado com o propósito, fazer coisas que fazem sentido, ter um horário totalmente flexível, e aí eu percebo que mediante isso, né, vocês, nesse caso você, como líder, né, trabalha aí para as novas gerações, encontrando realmente, vou dizer, a contribuição e a retribuição por igual, que seja por igual, né? Então, e aí começa também, aí entra de novo, né? Você me chamou para cá, eu Aham, tô trazendo para mim a minha experiência aqui, não tô falando que é certo ou errado, tô falando que funciona pra gente aqui. A gente tem taxas de crescimento para ser atingida, a gente tem objetivos, a gente tem alguns sim. critérios e tudo mais, então a gente já sabe aquilo que não funciona, pelo menos para nós aqui. Horário flexível, não funciona. Trabalhar de casa, não funciona. Esse negócio de eu vou, eu vou pensar aqui no jeito de resolver o problema, assim, cada um criar a sua forma de resolver, não, tem que ter processo e tem que ter uma. Assim que. Para esse problema é assim que se resolve, para esse problema é assim que se resolve. E se é um problema novo, você traz para a gente, como gestor, que a gente vai entender e ver por que a gente não mapeou esse processo antes. Mas assim, o cara, quando ele entra, é mais ou menos assim, ó. Eu vou entrar trabalhar na empresa. O que a empresa faz? Qual o Uhum, problema principal que a empresa faz? Nosso caso, eu falo nosso caso pegando o meu cliente como que eu estou na operação. Nosso sim, caso ali sim. é, Aham, eu preciso aumentar a venda de produtos lá na ponta, lá na prateleira, que a gente chama de sellout. Então, eu tenho que vender mais todinho lá na prateleira, mais Coca-Cola, mais queijo, mais leite. Beleza. uhum, Para fazer isso, eu vender mais, eu tenho que ativar melhor o cliente final. sim. Beleza? Então, como que eu faço isso? Então, a gente tem uma série de processinhos, ó. Quando é categoria leite, você faz assim. Quando é categoria cerveja, você faz assado.
Quando você tiver o problema, por exemplo, de o produto estar parado na prateleira há mais de 15 dias, se for da categoria mercearia, você faz assim. Se for da... Então, a gente já define isso de forma prévia, por quê? Quando a geração entra, trabalha com a gente, ele passa uma semana, 15 dias, um mês, só aprendendo o processo, só observando como a gente faz. Quando a gente solta ele para falar com o cliente, ele já vivenciou previamente o que tem que fazer. Então ele já tem um kit de como ele resolve aquele problema. Então ele não chega solto lá para ele descobrir na hora. Isso dá segurança para ele. Por outro Uhum. lado, quando ele começa a ter um pouquinho mais de segurança atender o cliente, ele muitas vezes, especialmente os mais novos, começam a querer dar essa chamada de viajada, né? De tipo, eu tô com uma ideia aqui mirabolante que eu ouvi falar, tal. A gente gosta dessas ideias. E o que a gente propõe? Então, assim, resolve um problema real com a sua ideia, prova pra gente Uhum. que essa sua ideia, na prática, resolveu, e se você resolveu, cara, você vai ganhar seu espaço aqui dentro da empresa com outros desafios. Mas prova. Não dê uma ideia, um palpite, sem artefato, sem do tipo colocar lá no cliente para provar que deu certo. 100% dos casos que a gente tem cenários assim, o cara vem com uma ideia mirabolante, que agora eu vou criar uma inteligência artificial, tudo mais, e fala assim, tá bom, traz aqui a prova, aí acaba esse devaneio, porque uma coisa é ele ouvir falar, outra coisa é ele aplicar na prática. E esse gap é que faz com que ele se desenvolva. Então, quando a gente começa a mapear bem o jovem, que tem essa ideia, essa iniciativa, e dá espaço para ele poder colocar na prática, ele aprende demais. E aí amadurece. O que é amadurecer? Sim. Ele começa a calibrar um pouquinho menos esses devaneios, e ao mesmo tempo ele fica mais ligado no cliente. No final, sempre volta na felicidade do cliente feliz, naquela formulazinha que a gente comentou agora. Certo. E, bom, você está trazendo aí uma liderança, né, que é uma liderança acessível e aberta para um diálogo, né? O que você está trazendo dessa comunicação, dessa dinâmica realmente diária, né, como líder. E como que você avalia, nesse caso, o Polis, a comunicação e o feedback? Você tem percebido se elas se encaixam nas expectativas dessas novas gerações? Não, essa é uma excelente pergunta, né? Então a gente criou alguns rituais aqui, porque assim, ao mesmo tempo que a gente também tem uma clareza de onde a gente vai, como a gente também sabe que existe expectativa dessa geração, que é aí que entra o alinhamento de expectativas entre liderança e essas gerações aí. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: liderança pra gente é quem está alinhado em fazer o cliente estar feliz. Logo, não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de casa, não tem a ver com Uhum. faculdade, não tem nada a ver com isso. Quanto mais competência dessa pessoa fazer cliente feliz, mais ele vai ocupar esse espaço independente dos critérios que antigamente era normal, que tinha a ver com idade e tudo mais, né? Sim. Então a gente tem gente aqui novinho, assim, de 20 anos, tá à frente no setor. E tem gente no setor dele Uhum. que tem 40 anos. Então, assim, já começa por aí. Então, a meritocracia do ponto de vista de deixar o cliente feliz, é o que a gente prega bastante, né? Aí nós temos alguns Sim. rituais para ajudar também a alinhar essas expectativas. Primeiro, quando o cara é novo de idade na empresa, a gente avalia ele mensalmente e a cada 3 meses a gente já reajusta o salário dele se ele conseguiu provar alguns resultados ali. Então, essa expectativa de crescimento de remuneração fixa, ela acontece com mais frequência do que antigamente, que era pelo menos anual. Sim. Obviamente que isso vai até uma escala ali do nível pleno, mais ou menos. Depois essa frequência vai espaçando um pouco mais, porque a ideia é que ele comece a ganhar no variável. Porque o que é o legal do ganho no variável? O variável ele está atrelado com o resultado da empresa. Se a empresa como um todo cresceu, é óbvio que as pessoas precisam dividir esse prêmio. Agora, se a empresa Sim. como um todo não cresceu, tem que ficar chupando o dedo, porque mostra que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então tem que ficar incomodado. Então, Uhum. esse é um primeiro ponto. Então, a gente tem um plano de carreira mais próximo, assim, a cada 3 meses o cara está tendo reajuste de salário ou algum tipo de premiação mais assim, agressiva. O segundo ponto é a gente tem o one-on-one semanal. Então, toda semana está na agenda da gente conversar com o líder, com o seu liderado, mas sempre com um roteiro objetivando o cliente feliz. Então, não é do tipo assim, essa é uma outra coisa que a gente fez errado lá em outras empresas que a gente tem aprendido aqui e tem dado certo. É assim, não é do tipo, como que eu posso ser um líder melhor para você? Essa é uma pergunta péssima. Porque daí a pessoa fala, é a mesma coisa você falar pro seu pai ou pra sua mãe, o pai e a mãe perguntando como que eu posso ser um pai ou uma mãe melhor para o seu filho?
essa pergunta está errada de natureza. É assim, cara, o que a gente pode fazer? Eu, líder, o que eu posso ajudar você a gente melhorar o cliente feliz aqui? O que falta de recurso? O que falta de ferramenta? O que falta de treinamento? O que você não enxerga? Que reuniões você quer participar? Porque no final do dia, se o centro de gravidade nosso é o cliente, quanto mais próximo do centro de gravidade, mais você enxerga o que está acontecendo e mais você tem Uhum. visão de oportunidade de resolver. Na hierarquia, você começa a tapar a visão daqueles que estão mais para baixo. No nosso caso, não, a gente está querendo sempre. O cliente é nosso cara que está. Todas as conversas falam de cliente. Reunião nossa tem cliente, nossas reuniões de fechamento tem cliente, tudo que a gente fala é cliente, 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 cliente. Então, a gente tem essa one-on-one semanal com esse roteiro focado no cliente. O segundo ponto é que a gente tem as nossas reuniões de fechamento mensal. As reuniões de fechamento mensal, ela tem previsto e realizado. Então, todo primeiro dia do mês, a gente tem o fechamento de tudo que a gente previu crescer e a gente presta contas com o realizado. E depois dessa mesma Sim. reunião, a gente já se compromete com o próximo previsto. Então, é meio que você já chega lá assim, ó, previ isso, realizei isso, estou prevendo isso daqui. Muitas vezes, a previsão que ele fez foi muito acima do que ele conseguiu entregar. Então, ele previu 10, entregou 1. E aí, o que é legal? Ele tem que prestar contas. Inclusive do dele, não é só do setor dele, ele mesmo individualmente. E semanalmente a gente tem uma reunião em que a gente traz cases de sucesso e de insucesso dos clientes. Então, basicamente eu tenho alguns ritos. Diário, semanal tem o one-on-one, semanal também tem esse fechamento do casos de sucesso e insucesso de clientes, e o fechamento Uhum. mensal de apresentação de previsto e realizado. Isso traz uma responsabilidade, porque ele fala, meu, eu vou me comprometer com alguma coisa que a empresa inteira tá junto. Então, ele já se compromete com mais maturidade, porque ele sabe que se ele for entregar, ele vai ser recompensado por isso. Mas se ele também não entregar, ele vai ter que passar um carão na frente de mostrar isso para todo mundo lá, entendeu? Sim. Bom, aí chega num ponto de uma flexibilidade, né, Polis? Porque quando você traz aí o seu papel mesmo como líder, e me faz pensar aqui sobre o comportamento em si deste, né, colaborador perante os combinados e tudo mais. Aí eu fiquei aqui pensando também, por quê? Na sua liderança, você acredita que estar presencial, estar presente ali no convívio, com combinados de horas, né, de cumprir horas mesmo, e sabendo que as novas gerações estão buscando aí essa flexibilidade, esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E esses são temas importantes que eles super valorizam, né? E eles buscam uma liderança que seja acessível e aberta a esse diálogo. Me fala um pouco sobre isso mediante, assim, um pouco da dinâmica que você trouxe, né, da sua liderança mesmo, como é feito, da forma que é feito, da forma que é dialogado, mas ainda se tem a nova geração, eles olham exatamente para esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, você estava falando agora do estilo de empresas que você quer entrar para trabalhar, né? Por exemplo, aqui a gente dá espaço para o cara fazer home office, por exemplo. A questão é que se ele não consegue atingir os objetivos que ele trouxe por 2 meses seguidos, ele está fora. Em Uhum, 100% dos casos, daquele que buscava objetivos e começou a trabalhar home office, ele não atingiu o resultado, então automaticamente ele saiu fora. Então, o que acontece? Quando a gente fala de cultura, a gente tem que trazer pessoas que estão alinhadas, se sentem bem trabalhando naquele ritmo. Então, por exemplo, se a pessoa espera, se para ela trabalhar em empresa, nessa nova geração, uma empresa que dá mais espaço para ela poder ter qualidade de vida, e ela chama a qualidade de vida não trabalhar, então aqui, por exemplo, na empresa não seria lugar dela, definitivamente não seria o lugar dela. Então, assim, aham, então, o primeiro sim, ponto, se o trabalho para ela não for sinônimo de qualidade de vida, já, já para nós a gente não quer aqui, nessa empresa, né? sim. Outro ponto é essa questão também de flexibilidade. Então, a flexibilidade nossa é o cliente feliz. E a gente já tentou de várias maneiras, assim, trabalhar home office, trabalhar híbrido, não sei o quê.
Mas o que faz o cliente mais feliz hoje é quem vem fisicamente na empresa e consegue estar alinhado com a dinâmica, porque é muito rápido, as coisas acontecem com muita velocidade. Então, nessa Uhum. empresa, a velocidade e a pessoa ter assim tesão de olhar para o cliente e entender como que está rodando lá, ainda mais varejo, que é super dinâmico, e ele ter ideias, ele ser desafiado, o cara que quiser crescer, ter mais ambição de crescimento, aqui é o lugar. Porque eu também conheço, eu tenho amigos, por exemplo, que também estão em empresas e eles não é a pegada de startup. Crescimento para eles não é, eles não têm essa necessidade de crescer com uma certa velocidade. É assim, ele tá tranquilo, ele só quer os Uhum. processos acontecendo no ritmo. Então, aí nesse tipo de lugar, caberia outro perfil do colaborador. Mas por isso que eu falo que a triagem na entrada tem que ser muito grande. Porque, assim, a impressão que dá, assim, eu ouço algumas coisas, assim, especialmente no projeto Aham. Destrava, né? Sim, Que eles são muito imediatistas, essa geração Z para cima, né? Que eles querem virar CEO em 2, 3 meses, que eles querem reconhecer e tudo mais. É vírgula, é vírgula. Existem esses, existem. Até por causa de sim, rede sim. social. Mas a gente tem aqui casos reais aqui nosso que a gente vê, que caras são muito bons. E tudo isso aí que a gente falou é mito. Porque o cara, no final do dia, depois que ele entendeu o jogo, ele quer dinheiro na conta. Ele quer ser reconhecido por um bom trabalho que ele fez. E Sim. aí, o tipo de empresa que ele vai ter que buscar é uma empresa compatível com esses objetivos dele. Só para fechar também essa linha ainda, eu tenho especialmente na questão desse projeto Destrava, você tem muita gente que busca a questão de trabalhar como concurso público. Porque no concurso público é previsível, assim, existe uma previsibilidade. Ele vai ter férias ao longo do ano, ele já vai ter o cargo dele vai ter bem delineado, de forma bem objetiva, o que ele vai fazer, ele não tem abertura para fazer muita coisa, e ele gosta disso, dessa previsibilidade. E tá tudo bem. É outro Sim. perfil de trabalho, mas aí ele tem que saber escolher onde ele vai entrar. É, são perfis de trabalho, não só é o perfil da liderança, né? Na medida em que vão avançando a questão das gerações, a gente não pode esquecer do perfil das gerações, que acredito eu, assim, dentro da minha percepção, esses conflitos que acabam existindo hoje, né, dentro das empresas, de fato não está encaixando o perfil da liderança junto ao perfil do colaborador, junto realmente com a missão e o propósito da empresa. E aí fica realmente esse conflito, né? Pelo menos assim, na minha percepção. Mas ainda eu te trago aí uma pergunta. Como que você vê, na sua percepção, as novas gerações elas enxergam a importância do desenvolvimento do aprendizado contínuo oferecido pela liderança? Olha, eu tô com 40, né? As profissões que eu tinha quando eu estava entrante no mercado era 5, 6. Ou é ser advogado, ou médico, ou engenheiro, ou contador, ou funcionário público. Era meio que assim. Hoje em dia, é muita opção de trabalho, muito formato de Sim, trabalho. Então, já começa que hoje é tanta informação. É igual você entrar num buffet para você comer, e você tem quatro, igual o Big Mac, no McDonald's. Você vai lá, você tem opção 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você escolhe entre esse daqui, escolhe, acabou. Quando você entra num buffet que tem 1 milhão de opções, você fica lá passeando, escolhe uma comida, testa outra, tudo mais, não sei o quê. Então, são experiências completamente diferentes. Trazendo para o jovem hoje, se ele tiver que escolher, se for da opção dele escolher, ele não quer estudar. Não é porque ele é maldoso ou porque ele não tem visão, é porque tem muita coisa para estudar. E escolher o que ele vai estudar hoje é muito difícil, porque só é marketing digital, é inteligência artificial, é programação, assim, é uma série de informações que para ele saber por onde ele vai começar fica difícil. Agora, sim, quando o foco é cliente feliz, e cliente feliz tem aquela formulazinha que eu coloquei para você, a cada momento o cliente tem um problema diferente. E aí, quando você foca em resolver o problema que o cliente tem naquele momento, fatalmente você vai ter que escolher uma coisa para resolver aquilo. Que pode ser sim, uma programação, que pode ser uma ferramenta. Então, quando a gente começa a colocar o aprendizado como uma forma de você resolver bem aquele problema, é meio que você dá para ele um direcionamento que ele não tem muita opção.
ou ele estuda e aprende a fazer para entregar aquele cliente feliz, ou ele não vai deixar o cliente feliz e ele vai estar fora. Então, respondendo a Sim, sua pergunta, é assim, o que a gente percebe nesses treinamentos, toda sexta-feira que a gente tem reunião aqui, a gente traz nesses casos de sucesso e de insucesso, ferramentas que a gente usou para resolver. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. A gente tem hoje lá, por exemplo, uma carteira de mais de 10 mil pontos de venda, né? São cada ponto de venda, como se fosse cada loja, ele tem dentro dele lá mais de 10 mil lugares que ele pode vender lá dentro de comercialização. Então, eu estou falando de um universo de mais de 1 bilhão de itens. 1 bilhão de itens. Então, nada que ele for fazer, ele vai conseguir fazer usando coisas manuais. Não tem sim. como. Ele vai ter que usar alguma automação, alguma planilha. Então, o que a gente faz? A gente fala, olha, tivemos esse problema nesse cliente aqui, e para resolver nesse cliente aqui, a gente usou essa ferramenta. Daí a gente traz o Monday lá, por exemplo, ó, tá aqui o Monday serve para isso, resolver dessa forma. É aí que a gente compartilha esse conhecimento, na semana seguinte eles vão lá e começam a adotar para resolver os problemas. Aí nisso surgiu um outro problema. Olha, eu preciso falar por WhatsApp com um mundaréu de gente. E aí na mão você não consegue fazer tudo. Então a gente usou outra ferramenta chamada Redrive. Então o que eu quero dizer com isso? O cara aprende com uma velocidade porque basicamente ele tem o problema, alguém compartilha como resolver o problema, ele aplica. Surge um novo problema, alguém mostra como que resolver o problema, ele aplica. Então essa dinâmica faz com que ele está aprendendo a todo momento sem perceber que ele está aprendendo, porque no final ele está se desenvolvendo a cada novo desafio que aparece para ele. Caramba, que aula! Muito bom, Polis, muito bom mesmo. Eu quero trazer aqui agora um zoom, né, para falar do seu lado mentor, da sua mentoria e também como facilitador. E aí, considerando o seu trabalho, né, com o programa Destrava, como mentor, qual é o papel do líder como mentor e facilitador no crescimento desses jovens talentos? Bom, primeiro ponto, assim, só voltando um pouquinho da motivação dessa criação, que chama-se Destrava, esse projeto, né? Eu tinha muita vergonha, acredite ou não, de me expor na rede, de falar sobre conteúdos na internet, porque eu ficava muito preocupado com o que iriam falar, comentários e tudo mais, né? Então eu ficava muito receoso de ficar me expondo assim. Só que daí uma vez eu vi uma frase, né? Qual é que você vai lembrar dessa frase? Que é: o problema não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, né? E aí nessa Sim, ideia, o que eu fiquei percebendo? Eu falei, cara, faz sentido essa frase, né? Então, assim, não tem muito milagre. Se você quiser fazer alguma coisa, você vai ter que começar a se expor, né? Inicialmente, eu comecei a focar muito do lado empreendedor, só para empreendedores. Tanto que bastante dos sim. conteúdos que a gente tem lá no nosso site é muito programa focado no empreendedor, lado financeiro, lado comercial, lado de processos e tecnologia e tal. Mas a gente começou a perceber que é o seguinte: todos eles falavam assim, qual é o seu maior desafio hoje? Mão de obra. Eu sei que o termo, né? Mão de obra, falta mão de Aham. obra, falta mão de obra. Tá, moçada é ruim, moçada é braço curto, não sei o que, não sei o que. Só que a gente olha aqui dentro de casa e a gente vê o negócio funcionando super bem. Moçada jovem, cara, tem moçada aqui de 22 anos que estão comprando apartamento. O cara veio de uma família paupérrima. O cara tem 2 anos de trabalho de empresa e tá comprando apartamento próprio. Então você fala, cara, o que a gente tem de diferente aqui? Por que a gente funciona nesse aspecto? Por que a nossa moçada aqui tem sangue nos olhos, faz acontecer? Assim, cara, é bonito de ver, é bonito de ver. Você vê um molequinho lá que poderia ser meu filho, que chega lá, dá uma aula de trade marketing, fala, apresenta em inglês. O cara apresenta o negócio em inglês, tem 20 anos de idade. Eu falo, puta que o pariu. Eu falei, cara, eu queria começar a levar essa dinâmica para mais pessoas. Aí nasceu o Uhum. Destrava. Basicamente, o Destrava, a gente começou a perceber o seguinte: o que tem em comum nessa moçada nossa aqui? Porque não é conhecimento. O cara com 20 anos, ele não tem conhecimento técnico ainda, não deu tempo, não tem como. Sim. Mas eles têm alguma coisa em comum. A primeira que a gente percebeu em comum é a questão da comunicação. A comunicação em 3 vertentes: a comunicação verbal, a comunicação escrita e a comunicação visual, como ele se veste, como ele se comporta, a postura, né, tudo mais. Então, o primeiro eixo que a gente colocou nesse método de Strava é pensando nessa questão da comunicação, como eu trabalho comunicação. Só nisso daí, só nessa parte de comunicação, porque uma questão de comunicação visual tem a ver com o seu corpo também. Então já Sim, começa a sim. puxar quando você dorme,
por noite, que hora você deita e que hora você acorda, como é a sua alimentação, como é a sua atividade física. Então a gente começa a perceber que na comunicação o seu visual importa, logo tudo que você traz de junto para você ter um visual adequado, a gente traz também dentro desse pilar. O segundo pilar, que a gente chama de autodidata, é o portfólio. Porque todo jovem fica falando assim, mas as vagas de emprego pedem experiência, mas eu não tenho experiência, como que eu faço? Cara, portfólio. Então você vai criar um projeto por mês e vai criar isso como se fosse o cartão de visita, que é o seu sitezinho lá, Sim, colocando tudo então, que você fez. E aí tem aquela historinha bonita, né, que fala assim, ó, por que o ovo de galinha vende mais que o ovo de pato? Sendo que o ovo de pato ele é muito mais saudável, tem muito mais nutrientes e tudo mais. E aí a brincadeira é que é porque a galinha faz mais barulho para botar. Então o que é a aham, brincadeira aqui? Então assim, no sim, portfólio, você tem que construir portfólio, mas aí o terceiro eixo é o de vendas. Você tem que fazer a galinha cantar. Ou seja, você tem que colocar na rede social lá o que você faz, você está estudando, o que você se importa, sem entrar nessas causas, porque daí também, da mesma forma que o cara tem que fazer a venda do produto que é ele mesmo, ele também tem que saber onde que ele tem que entrar, ele não tem que ficar entrando lá em assuntos que dividem as pessoas, sexualidade, religião, time de futebol, política, essas coisas que, assim, é uma opinião pessoal dele, que vai traçar a vida dele, que não importa pro mundo. O que importa é o que ele vai fazer isso na prática, no dia a dia. sim. Ele falar que ele torce pro torcida 1, torcida 2, vai mudar o que profissionalmente para ele? Se o cliente dele tem que estar feliz, não importa se o cliente dele é A ou B, entendeu? Assim, a gente começa a trazer que vender é contar aquilo que você pode resolver de problema, é contar aquilo que você aprendeu. Então, comunicação, portfólio e essa parte de vendas é o que fecha ou destrava. E aí, a gente rodou esse último mês aqui a primeira mentoria. Então, pegou lá um grupo de 30 alunos, fez uma palestra, falou: quem quiser se candidatar aqui para participar de uma mentoria nossa serão 4 encontros, e nosso objetivo aqui é aumentar a sua empregabilidade. É você ficar mais irresistível, mais sedutor para o mercado. E a gente queria provar que a gente ia conseguir fazer essa mentoria e eles conseguiriam, pelo menos alguns conseguiriam emprego, mesmo trabalhando no meio período e tudo mais. Cara, e para Sim, nossa sim. alegria, a gente na quarta aula, a gente conseguiu colocar lá 4 pessoas arrumaram o trabalho. Então, em 4 aulas, em um mês, 4 encontros, do total de pessoas lá no final, desses 30 que fizeram da palestra, só se inscreveram 12, dos 12, 4 arrumaram o trabalho. Então, é para mostrar o seguinte, às vezes, não é que o jovem ele quer tanta autonomia, não sei o quê, ele quer resultado. No final, se ele Sim. consegue o trabalho, consegue ter o dinheiro dele no bolso, um lugar que ele entra, as pessoas falam o que ele tem que fazer e mostra como que ele faz para ele crescer, ele vai embora, vai ter sucesso pra caramba. Então, meio que a gente pegou nossa receitinha da empresa, aplicou numa metodologia para jovem, colocou para rodar em jovem, está sendo assim bom demais. É muito bacana ver o crescimento dessa turma aí. Nossa, é maravilhoso o projeto Destrava, porque eu vejo também como é o direcionamento, né, que os jovens buscam também, esse direcionamento aí do mercado. E, nossa, parabéns pelo trabalho maravilhoso mesmo. E me diga, como que um líder, olhes, como que um líder pode criar um ambiente onde os jovens, a nova geração, se sinta seguro para experimentar e errar e aprender? Ó, o líder, quando eu falo líder, na minha cabeça sempre é o dono da empresa ali, o fundador, que daí vai passando para as camadas, né, para as lideranças e tudo mais. Mas assim, somente esse cara, ele tem que ter na cabeça o seguinte: errar não é opcional, vai errar. Não tem como. No mundo na Sim, dinâmica que tem, com a velocidade que tem, com as variáveis que tem, errar vai acontecer. A minha visão de relação a erro é assim, ó. Eu quero que no saldo entre erros e acertos, os acertos sejam maiores que os erros, e eu vou parabenizar, dar dinheiro, dividir o bolo com aqueles que fazem esse negócio e para somar positivo. E eu quero sim, dar oportunidade para o cara crescer, erra bastante, mas começar a errar demais, você percebe que é por má fé ou por teimosia. Eu falo que é os rebeldes sem causa. Rebelde sem causa é aquele cara que ele só é teimoso porque sim, mas não ganha nada com isso e não agrega nada no negócio. Corta fora logo. Então, resumindo, é assim: é, o líder tem que partir do princípio que os erros vão acontecer, tem que incentivar sim que existam os erros, mas com um objetivo no resultado. Se o cara chega, vou dar um exemplo real que aconteceu nosso aqui. É,
teve inclusive jovem, tá? Tem 23, 24 anos no máximo. Ele teve uma ideia, ele falou, cara, e se eu pegar e colocar embutido no preço do nosso varejista o painel de LED? Né? Então, ele, basicamente assim, quanto que ele ia vender aquele espaço? R$ 4.000 por mês. Aí ele começou a vender por R$ 5.000 por mês, mas ele embutiu dentro de R$ 5.000 o painel de LED. Só que ele não pensou que o painel de LED você tem que pagar à vista o valor inteiro, e esses 5.000 que ele vai cobrar aqui vai dividir em 25 parcelas. Ele não se atentou para esse detalhe, que é um detalhe que do ponto de vista de caixa fica inviável. O que aconteceu? Ele falou, cara, legal, atitude, mas não dá para fazer mais, porque a gente vai ter que ajustar o fluxo de caixa, a gente vai ter que cobrar ou uma taxa maior na entrada, ou diluir menos parcelas, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? A atitude do cara foi boa, porque o objetivo maior é o cliente feliz. Então, quando a Sim. gente tem o target do cliente feliz, mesmo que ele faça uns errinhos, dá tempo de corrigir. O problema é quando o cara começa a entrar em umas coisas que. Um outro exemplo também, que aí se a gente cortou rápido, a gente promoveu de uma forma errada uma pessoa, um colaborador, para ser líder de uma área. Só que ele estava com a cabeça de ser líder é ter um monte de gente debaixo dele. Ele quer ter mais funcionário embaixo, ele quer ser líder e a área dele tem que ser a maior possível. Então ele começou a contratar a gente e a gente foi deixando contratar, porque até a justificativa era ok, mas a gente não se atentou em dar um orçamento para ele prévio. Rapaz do céu. Quando a gente foi ver, ele tinha contratado 8 pessoas sem falar nada. Então, assim, a gente como líder tem que deixar errar, mas acompanhar de perto os resultados no numérico mesmo, para você poder cortar rápido em caso de fugir muito da reta ali. Desafios, né? Muitos desafios que acabam acontecendo e, enfim, é diário mesmo. Não tem como fugir deles, mas encontrar de fato soluções, né, para poder lidar aí com tudo que é tão dinâmico hoje. E vejo que esses desafios incluem também, né? E me diga, você tem percebido, assim, qual é, dentro da sua experiência, qual o desafio maior que você tem enfrentado aí com as novas gerações ou as gerações com mais experiência? Você tem percebido aí dentro do seu trabalho um desafio que você fala, olha, esse daqui tá difícil, tá osso. Ó, esse é sempre o mesmo desafio e que a gente bate todo nos one-on-ones, nas reuniões semanais, reuniões mensais. Cara, se interesse pelo cliente. Vai lá. A impressão que dá, que assim, que a gente percebe, e todas as áreas, tá? A gente percebe o seguinte: o cara só quer que alguém, um líder ou alguém, fale para ele o que ele tem que fazer. Daí ele vai lá, faz e entrega. E se der algum problema, ele fala, mas eu fiz o que você pediu. Ele não quer pensar do tipo, aquilo que estão me pedindo, quem vai usar, vai ajudar como cliente, e qual a forma mais otimista para eu poder fazer esse negócio. Porque ele não está ligado no cliente, ele não tem amor pelo cliente. Ele não. Que no nosso caso, a gente trabalha com o varejista alimentar, né? Dono do supermercado, principalmente, né? Cara, pensa no dono do supermercado. Parece assim que é um negócio incrível, que é grandão e tal. Mas, meu, um dono do supermercado muito bem, trabalha muito bem, ele fica com 4% na última linha. Quer dizer que a cada R$ 100, ele fica com R$ 4 de lucro se ele operar muito bem. Significa que, Uhum. se ele tiver qualquer desvio da rota, uma loja que foi roubada, uma queda de energia que estragou o produto na geladeira, qualquer coisinha que ele der um descasamento, ele vai ter prejuízo. E ele tem que lidar com gente, folga, feriado, é, é, carga, roubo. Meu, é super desafiador. Então, assim, primeira coisa que você tem que olhar como empreendedor, falar, cara, esse cara precisa de ajuda. Eu vou dar uma ajudinha para ele, pequenininha. Eu vou dar 1% de contribuição para a vida dele ser um pouco melhor, porque ele, nada, um varejinho pequeno, tem 400 pessoas de forma direta ali ligada para ele. Se ele tiver 100 funcionários, uma média de funcionários tem uma família de 4 pessoas, ele tem 400 pessoas diretamente ligadas por loja. A gente tem 10 mil. A gente tem 10 mil. E a nossa média de colaboradores por loja hoje é na casa de 1.000. Então eu tenho 10 mil com 1.000 colaboradores na média. A gente tem 100 milhões de pessoas aqui. 100 milhões de Sim, pessoas. sim, sim.
Entendeu a É lógica? surreal. Se você pegar Sim, essa lógica. Então você fala, cara, eu vou fazer uma contribuição assim. Então, primeira coisa, eu tenho que amar o cliente. Para eu amar o cliente, eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que me interessar por ele. Eu tenho que visitar uma loja, tenho que perguntar, cara, como é que eu ajudo? O que eu estou fazendo para você ajuda você como? Cara, o que hoje é um problemão para que você. Então, resumindo, é assim: fazer nosso colaborador conversar com o cliente. Fale com o cliente, entenda o cliente, respire o cliente, ama o cliente, entenda a dor do cliente, seja empático ao cliente. Então, o principal desafio nosso é esse, mas a gente, cara, todos os dias, todas as nossas reuniões aqui é cliente, ame o cliente é cliente. Então, esse o nosso trabalho aqui de Formiguinha. É igual o pai e mãe pedindo pro filho desligar a luz do quarto depois de sair do quarto, sabe? Desliga a luz, desliga a sim, luz, sei desliga a luz. perfeitamente. Então, é a mesma Sim, coisa. sei. Ame o cliente, ame o Aham, cliente, ame o cliente. entendo. Caramba, é algo que vem assim muito, né, da oportunidade que é dada para que o colaborador ele tenha uma mente, né, não só a mente, mas o comportamento empreendedor, né, de saber empreender também. Acredito eu, assim, quando você traz até na sua fala uma certa súplica, sabe? De caramba, né? Você pode empreender também, né? Faça o cliente feliz. Então, a mente empreendedora, de fato, ele vai procurar ali sanar as súplicas do cliente, né? E, mas de fato, a gente tem esse desafio constante de trazer, né, para a realidade e ser esse impulsionador, né, a liderança. Polis, tenho tantas perguntas ainda, porém, assim, nós estamos aí se aproximando, claro, do final do nosso bate-papo, né, um bate-papo tão enriquecedor, mas eu quero aqui, para a gente ir finalizando, trazer a visão de futuro mesmo da liderança, né? E como que você imagina que a liderança evoluirá nos próximos anos, considerando as demandas das novas gerações e as transformações no mundo do trabalho? De novo, né? É a opinião pessoal, não sei se você concorda com ela, mas é assim, eu quando pego, eu tô com 40, eu tive bastante professor na minha vida, professor desde a primeira série, lá da primeira, quando foi a alfabetização, tudo mais. Mas você fala assim, me dá o nome dos professores que você já passou. Eu vou lembrar de 3, no máximo, assim, ó. E Sim, foram os sim, 3 mais caipora, os 3 mais, assim, que pegava no pé, que enchia o saco, sabe, juntava, chegava junto mesmo, que muitas vezes era até incômodo, mas depois você fala, cara, tava certo. Ele pegava no pé, mas era. É tipo a gente quando vai, depois que fica velho, que a gente volta, olha pros pais e a gente fala, cara, eles estavam certos, né? Então acho que sim, assim, o sim, desafio que o líder tem para os novos empreendedores é o seguinte: a gente pode ter mudado um monte de coisa no mercado e tudo mais, mas assim, o que não muda é nós estamos, nosso objetivo como líder é fazer os nossos liderados crescerem, se sim, desenvolverem, começarem a alinhar o pensamento dele para aquilo que realmente importa, que no nosso caso é os nossos problemas, nossos clientes felizes, que é resolver bem os problemas dos nossos clientes. Quando a gente tem isso em mente, a gente, como líder, não tem que ser o melhor executor daquela área. A gente tem que ser o melhor cara em como eu dou espaço para crescer, dou uma apertada para fazer com que aquele cara sim, cresça. Sabe? Tirar ele da zona de conforto e para a zona de expansão. Daí ele vai ficar forte, vai ficar fortinho. Depois se tira de novo ele, vai ficar fortinho e assim por diante. Não é fazendo amizade, dando abraços. Isso aí você pode até fazer, mas não é esse o papel do líder. O papel do líder é falar assim, cara, que é o seguinte, ó, esse é o resultado, essas são as premissas, esses são os objetivos, aqui você pode, aqui você não pode, aqui são as ferramentas, o que você precisa, cara, faz o cara crescer, faz o cara crescer. Eu tô treinando triatlon, né? sim, E eu tava com um professorzinho antes que era muito bonzinho, assim. Era gostoso, porque era, né, divertido e tudo mais, mas eu evoluí assim, ó, desse tamanho. Aí chegou uma hora eu comecei falei, cara, quer saber uma coisa? Eu queria dar um passo a mais. Toquei de professor, rapaz, esse japonês é uma desgraça na minha vida. Ele não me dá paz, cara. Se eu não faço o treino, ele me manda mensagem 5 horas da manhã do dia seguinte. Cara, por que você não fez o treino ontem? Eu odeio ele sim, profundamente, profundamente. Mas sabe quando que eu vou deixar de ser aluno dele? Nunca mais. Porque, cara, esse cara me faz crescer. Então, o líder,
ele tem que entender que o papel dele é ser incômodo no crescimento da vida do cara. Porém, tem um limite. Quando o cara não Uhum. quiser mais crescer, você simplesmente abandona ele porque ele não faz parte daquilo que você quer, ele não está alinhado com você. Mas se ele quer e você tem o objetivo de ajudar ele a crescer, dá o estímulo os recursos para ele crescer, cara. Esse cara vai ser grato eternamente por você ter existido na vida dele. Isso é o que faz sentido do ponto de vista de propósito de vida, né? Fazer sentido na vida dos outros. Né? Sim. Olha, a gente vai ter que fazer um outro bate-papo, sabe? O volume 2, o bate-papo, enfim, a continuação aí, porque realmente o tema é muito interessante. E, bom, eu tenho aqui qual a principal lição, Polis, que você aprendeu ao interagir com a nova geração? Ó, existe uma súplica de me faça crescer. O que eu percebo assim que no final cada um chega com toda aquela marra, todo aquele jeito rebelde sem causa, que não sei o quê, mas no final, no âmago de cada um, eles querem crescer. E aí, o aprendizado é, se você é muito bonzinho, se você quer lá, vamos aqui, tal, cara, esse cara não vai crescer. Você não precisa ser um carrasco, mas você entenda, o seu papel é apertar. Então, quer ser um Sim, bom sim. líder? Aperte o crescimento desse cara. Aperte de uma maneira que ele esteja confortável, assim, ele está sentindo o crescimento, a dor do crescimento, mas está crescendo e está feliz com isso. Então, o maior aprendizado é assim: ser um bom líder é contribua de forma efetiva no crescimento do outro, e isso não é fazendo carinho na cabeça, é colocando ali recursos objetivos para ele crescer, e ele vai ficar muito grato, isso vai fazer a diferença na vida dele, e é o crescimento de todos. Pois é, e dentro do seu crescimento, né, profissional, dentro do seu contexto profissional, me diga o que realmente importa para um líder. Ah, acredito você já trouxe alguns pontos, né? Mas trazendo de uma forma bem sintetizada, mais resumida, o que de fato importa para um líder hoje? Cara, ó, para não ser simplista no negócio, mas assim, se eu faço esse cara crescer, se eu contribuir no crescimento de uma pessoa, você já, você já operou aquela lei de Jesus lá, que é fazer ao próximo se eu gostaria que fizesse para você, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque se você contribuiu no crescimento do cara, esse cara cresceu. Todo mundo busca crescer, é um instinto humano a evolução, o crescimento. Então, se você faz isso acontecer, isso é o que realmente importa. Só que esse crescimento no mundo corporativo, no mundo profissional, tem muitas ideias do tipo assim, não, o cara vai crescer porque ele vai ser legal, ele vai ficar mais experiente. Eu resumo isso a dinheiro. Você fala, mas é muito simplista. Depende, eu acho que ele sintetiza o resultado. Porque se você conseguiu fazer esse cara crescer, e ele teve dinheiro, e ele vai colocar esse dinheiro no bolso dele, vai fazer o que ele quiser, cara, ele vai ter uma vida mais confortável, vai poder investir mais em educação, ele vai poder criar melhor os filhos dele, vai ter experiência de viajar para outros lugares e conhecer novas culturas, ele vai poder viver experiências de esporte, se alimentar melhor. Então, assim, esse cara cresceu e ele teve o resultado dele, você fez o seu papel, todo mundo cresceu, o mundo é melhor, porque a gente fala que quando o cara está satisfeito, ele não tem tempo para ficar acomodando a vida de ninguém. Então ele está crescendo, você fez o seu papel como líder, sentimento de gratidão por ter sido parte desse processo de evolução dele. Sim. E como você tem feito para poder com que essa nova geração, né, dentro também ainda do seu contexto, possa enxergar que além do dinheiro existe algo que possa ir além, que possa transcender, que possa, você trouxe fazer o bem, né? Então, como que você consegue passar a questão do propósito para as novas gerações sem aquele lado romântico? Lembra que eu comentei que a gente tem a saúde do cliente, né? Que é como a gente mede se o cliente está Sim. satisfeito ou não, né? E a gente tem um negócio chamado CSAT, que é o satisfação do cliente a cada evento. Então, aqui ele tem cada evento que ele passa, comercial, ele dá uma nota. Ele passou pelo lado onboard, ele dá uma nota. Ele passa pelo treinamento, dá uma nota. E uma das perguntas que a gente faz é assim, ó, você se sentiu bem tratado? Você se sentiu respeitado? Você sentiu que as suas dúvidas foram ouvidas e foram respondidas de forma clara?
Então, quando você traz o resultado, ou seja, você resolve o problema do cliente, com respeito, com ouvir as súplicas dele, com se importar de fato com o personalizado que ele tem ali para trazer, eu acho que ali você cumpriu o mandamento maior, que é fazer o próximo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Então, eu acredito que é resultado pautado no sentimento do cliente falar assim, meu, eu me sinto bem aqui. Eu acho que é o resumo de como eu vejo sentido de tudo isso. Sim, respaldado nos valores? É que sem dúvida, porque se você não vai conseguir ter respeito, o cliente não vai falar que se sentiu respeitado, o cliente não vai conseguir falar que ele se sentiu ouvido, se o cara for sacana com ele, se o cara for mentiroso, prometeu uma coisa e não entregou, não fecha a conta, entendeu? Então, os valores ali é meio que premissa, senão ele não vai conseguir entregar esse sentimento do cliente. Bom, várias orientações, dicas, o que, né, o nosso telespectador que esteja aqui conosco ouvindo esse bate-papo, né, pode aí ouvir, fazer sentido ou não, né? Eu sempre falo, se fizer sentido, deixe que fique, se não, deixe que vá e tá tudo certo. E aqui para a gente finalizar mesmo, qual mensagem, Polis, você gostaria de deixar para os jovens que estão buscando seus próprios caminhos de liderança e que esperam encontrar líderes inspiradores em suas jornadas? Tem aquela frase famosa que sucesso é 1% inspiração, 99% transpiração. Jovem, transpire mais. Transpire muito mais, transpire infinitamente mais. Coloca a mão na massa, faz acontecer. Porque a partir do momento que você deixa de ficar pensando, refletindo e põe a mão na massa, você atrai para perto de você pessoas que têm essa mesma visão. Logo, você vai fatalmente cair na frente de um líder que vai fazer você crescer. Mas se você der o primeiro passo de menos devaneio, mais ação, para que você consiga, como objetivo final, você sentir crescimento. Falar, cara, eu fiz alguma coisa acontecer. Então, não adianta eu ter uma ideia de resolver a cura do câncer se eu não coloquei a mão na massa de pegar o livro e começar a estudar como que uma célula existe. Então, é realização, mão na massa, é menos pensamento, menos devaneio, mais realização, mais mão na massa. Nossa, fantástico. Fantástico. Bom, a conversa com você foi, de fato, assim, extremamente enriquecedora, inspiradora, e eu agradeço, assim, imensamente a sua generosidade, né, travando os travas-línguas aqui, é a sua generosidade em estar aqui conosco, né, e para quem quer acompanhar os seus conteúdos, acompanhar o seu trabalho, fala aí um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar. Legal. É o @wpolis no Instagram, WPOLIS. E eu que agradeço muito você, Clécia. Eu acho que quando a gente coloca aqui temas como esse, a gente percebe como que é, a gente se preocupa, a gente quer que as gerações tenham espaço, mas elas não podem perder de vista que existe algo maior que é servir ao próximo. Então, Sim, o trabalho é sim. só instrumento para isso. Então, quando você traz esse tema aqui, mostra a contribuição nesse sentido. Isso eu fico lisonjeado e agradecido de participar disso. Eu agradeço mais uma vez e agradeço também todas as pessoas, né, que estão aqui nos acompanhando. E se vocês gostaram realmente do Ao Ponto desse conteúdo, então, ou se vocês querem também falar ou sugerir mais conteúdos aqui para a gente trazer e que venha o Polis também, pode trazer, olha, quero que o Polis fale sobre determinado tema, estamos aqui também à disposição, entre outros temas voltados aí para o mundo dos negócios com o Ao Ponto. Bom, agradeço mais uma vez a todos e ficamos por aqui, né, com mais um Ao Ponto.